Uma boa noite a todos, que o Mestre Jesus nos ampare. Certa vez, um homem, descendo de Jerusalém para Jericó, caiu em mãos de assaltantes, que o roubaram e o espancaram, deixando-o jogado à margem do caminho, moribundo. Passava pelo mesmo caminho um sacerdote, que, vendo-o, passou ao largo. Mais tarde, passou um levita, que também teve a mesma atitude do sacerdote. Pouco tempo depois, viajava um samaritano por esse caminho. E vendo o homem naquela situação, encheu-se de compaixão. Desceu do seu cavalo, carregou-o a uma hospedaria, tratou seus ferimentos e no outro dia, quando deveria continuar sua viagem, entregou um determinado valor ao dono da hospedaria, recomendando-lhe que continuasse a prestar a assistência que necessitasse e que, quando voltasse, ele lhe pagaria aquilo que faltou da quantia que ele havia deixado. Quando nós trabalhamos as parábolas de Jesus na evangelização infantil, a gente questiona as crianças. Então, com qual desses personagens, ou como qual desses personagens, nós deveríamos agir? Como o levita e o sacerdote, ou como o samaritano? E nós, com qual desses personagens gostaríamos de nos identificar? Na parábola, o sacerdote e o levita representam pessoas egoístas, pessoas que agem com indiferença, que só pensam em si mesmas. E Allan Kardec, na obra Obras Póstumas, nos esclarece que é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens, desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita, antes de tudo satisfazer os seus próprios desejos, cada um, naturalmente, cuida de proporcionar a si mesmo a satisfação, a todo custo. Sacrifica, sem escrúpulo, interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí, todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias. A benfeitora Joana de Ângeles nos adverte: o egoísmo é virose perigosa que ataca a sociedade contemporânea, qual ocorreu em todas as épocas da humanidade. O egoísmo tem a sua origem no orgulho. Exaltando a sua personalidade, o homem passa a considerar-se acima dos outros. Eles nascem, o sentimento e o orgulho, de um sentimento natural, o instinto de conservação. Mas Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso. Ele o criou simples e ignorante. O homem é que tornou-se egoísta e orgulhoso, exacerbando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação, estimulando a sua ambição e o sentimento de posse. E Deus assim permite que hajam, para que aprendam por conta própria e compreendam pelos males gerados pelos comportamentos egoístas que seguem por caminho errado. É para isso que Deus nos dá o livre-arbítrio. Pois bem, nós não nos identificamos mais com o sacerdote e com o levita. Certamente que não passaríamos por alguém ferido no caminho sem lhe prestar qualquer tipo de auxílio. Sabemos também que o egoísmo ainda está presente na nossa vida, na nossa sociedade. Mas então de que forma? Como que ele tem se manifestado hoje em dia? Geralmente, são nas mais pequenas coisas. Quando, por exemplo, soltamos foguetes para comemorar a vitória do nosso time ou comemorar alguma conquista pessoal e nem prestamos atenção ou pensamos que pode ter uma criança dormindo, que pode ter uma pessoa próxima necessitando de repouso. Quando damos um jeitinho de passar na frente, quando somos ásperos com nossos familiares pelo pretexto de estarmos com pressa.
E assim poderíamos citar vários outros exemplos que não nos cabe aqui. Mas também nós percebemos que muitas vezes a gente sente um mal-estar após esses episódios. Fica uma coisinha ruim, um peso, um incômodo. Também percebemos momentos em que, apesar da gente tender a manter o nosso bem-estar, nós já não conseguimos ficar indiferentes. Como, por exemplo, voltando do trabalho, pegamos um ônibus lotado, estamos cansados, foi um dia de intenso trabalho, de muita movimentação, e ficamos muito felizes quando conseguimos pegar o último assento do ônibus lotado. Sentamos, nos acomodamos, que bom, vai dar para descansar um pouquinho até chegar em casa. E nisso entra uma senhora mais idosa e sobe no ônibus. Isso gera um desconforto. A gente pensa, torce para que alguém levante primeiro e entregue o assento para ela, pois estamos cansados. Mas sem nos darmos conta, já nos levantamos e oferecemos o nosso assento, cansados fisicamente, mas tranquilos e felizes com a nossa atitude. Nessas situações, nós percebemos que todos nós queremos o bem, que o amor começa a prevalecer em nosso coração. Todos nós trazemos na consciência as leis de Deus, que nos convidam ao amor. Porém, o egoísmo deriva das influências da matéria. E a nossa sociedade, as suas leis, a sua organização e a sua educação ainda concorrem para a exaltação do orgulho, da vaidade, das aparências, e assim se torna difícil a extinção total do egoísmo. Somos influenciados pelo choque que o egoísmo dos outros nos causa. Se ele pensa só nele, eu também vou pensar só em mim, vou cuidar de mim. Já que ninguém pensa, vou eu me colocar em primeiro lugar. Por orgulho e vaidade, nós deixamos de estender a mão a quem consideramos abaixo de nossa posição. Julgamos que nós somos merecedores de privilégios e nada fazemos para diminuir as dificuldades do outro. Ah, eu batalhei, eu conquistei, suei duro para chegar até aqui. Ele que faça o mesmo. Acreditamos que devemos fazer justiça, condenar e punir as faltas alheias que nos ferem, principalmente na nossa vaidade. E Joana de Ângeles nos alerta. A educação incorreta que trabalhou a personalidade gera dificuldades nos relacionamentos e os apegos produzem inveja, competição, insegurança, geradores de sofrimentos desnecessários. Allan Kardec, na Revista Espírita, nos diz: não podem os homens serem felizes se não viverem em paz. Isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. E Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos assevera: o egoísmo é o maior obstáculo à felicidade do homem. Podemos pensar aqui nesse sentido a felicidade na vida atual e também a felicidade na vida futura. Na vida atual, o egoísmo nos traz insatisfação. Nós desejamos sempre mais, sempre mais, sempre mais. E isso acaba nos trazendo vazio existencial. O homem egoísta vive atormentado por sensações de medo, insegurança, incerteza, medo de perder o que possui, medo de não alcançar tudo aquilo que deseja. Desconfia dos amigos, dos conhecidos, que podem roubar-lhe a posição. E com isso acaba se isolando. E na vida futura? Através da lei de causa e efeito, sabemos que iremos sofrer as causas da forma como agimos, e os sentimentos que emitimos iremos receber de volta. Uma época, em um país da Europa, eles estavam passando por uma crise econômica, e a fome assolava bastante o país, castigando principalmente os mais pobres e as crianças. Então, um homem abastado chamou 20 crianças e lhes disse que todas as manhãs iria na praça e lhes daria um pão. Então ficou combinado, um pão por dia
até que a fome acabasse. E assim foi feito. Na manhã seguinte, o homem chegou na praça com a cesta de pães. As crianças chegaram correndo, se empurrando numa algazarra, todos tentando chegar primeiro para pegar o pão maior. E assim saíram todos correndo. E ficou por último uma pequena garotinha, que olhou para o homem, aproximou-se devagarinho e pegou o último pãozinho, o menor de todos. Agradeceu, sorriu e foi para casa. No outro dia, novamente estava lá o senhor com os pães e a criançada toda correndo, se empurrando, se estapeando, brigando pelo pão maior. Por fim, a menina foi novamente pegar o último pãozinho, o menor de todos. Ele dava quase a metade dos outros. E levou para casa. Quando chegou em casa e sua mãe foi cortar o pão, ela encontrou 6 moedas de prata dentro do pão. A menina voltou para devolver para o senhor, que lhe disse: não, são suas. Eu mandei colocá-las dentro do pão para lhe recompensar. E concluiu a lição. As pessoas que preferem o menor pedaço a disputarem de forma agressiva e egoísta a maior parte, não encontrarão bênçãos bem maiores, irão encontrar bênçãos bem maiores que o dinheiro em seu caminho. Por isso, Emmanuel nos recomenda, também no Evangelho segundo o Espiritismo: o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. De acordo com os espíritos, a principal causa do egoísmo está no desconhecimento das leis que regem a vida. Não sabendo de onde vem, nem para onde vai, o homem concentra sua atenção para a vida terrestre, material. Não sabendo de onde vem, se crê maior do que é. Não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar. Sem o conhecimento da pré-existência da alma, somos induzidos a acreditar que somos privilegiados ou injustiçados. Sem o conhecimento da vida futura, buscamos satisfazer todos os desejos e usufruir de todos os gozos terrenos enquanto podemos. O conhecimento e o entendimento de que somos espíritos reencarnados, que temos uma vida pregressa, que justifica a nossa condição atual, e uma vida futura, que pode ser melhor, conforme agimos, muda a forma como percebemos os objetivos da nossa vida. E então, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, na razão direta em que o espírito desabrocha a consciência e a perfeita lucidez em torno dos objetivos essenciais da sua existência na Terra, o egoísmo vai diluindo-se e cedendo lugar à solidariedade, por facultar a vivência das emoções mais elevadas, aquelas que santificam o ser no exercício da autêntica caridade. Passa a reconhecer o seu real valor de aprendiz da vida, a fim de mais amplamente penetrar nas razões profundas do existir. Não se jacta, se orgulha exageradamente ou se ostenta, e nem se subestima, permanecendo identificado com a realidade que o cerca e procurando alcançar os patamares mais nobres da evolução. A humildade surge-lhe naturalmente, enquanto compreende a grandeza da vida e o seu real papel de colaborador na obra magnífica da criação. A alegria de viver adorna-o, dando-lhe um suave encantamento em tudo o quanto faz e sente, porque se reconhece membro efetivo do conjunto universal. Nesse contexto, encontramos então no Espiritismo o mais poderoso elemento de moralização, porque mina pela base o egoísmo e o orgulho, trazendo-nos
através da fé lúcida e raciocinada, o retorno ao pensamento de Jesus, descortinando a vista para a vida futura e mostrando que o roteiro seguro está no ser e não no ter. Dessa forma, então, o esforço pelo autoconhecimento, de examinarmos com atenção e intenção, identificando as atitudes egoístas de cada dia, é o que traça o caminho para uma existência saudável e feliz. Mais uma vez, é a benfeitora Joana de Ângeles que nos aconselha: examina as nascentes da alma e extirpa o egoísmo do seu nascedouro, trabalhando sem cansaço pela tua ascensão, na obra de amor que tens pela frente, mantendo-te altruísta e solidário em tudo. E nos diz mais: o antídoto do ego na sua ditadura existencial é o amor, em sua gloriosa missão de despertamento da consciência para o altruísmo, para a ideal convivência com o outro, o seu próximo, e para a valorização do que é de significado real e permanente. E então, assim, chegamos ao outro personagem da nossa história, o samaritano, que representa o altruísmo, que significa amor para com todos, ou amor para com os outros. O samaritano foi aquele que agiu com compaixão, que desviou o olhar de si para o outro e, vendo suas necessidades, se dispôs a auxiliá-lo. Eu acredito com certeza que é com o samaritano que todos nós gostaríamos de nos identificar na parábola. Mas também sabemos que nós ainda somos espíritos em processo de aprendizagem e aperfeiçoamento moral. Nós não conseguimos agir totalmente como um samaritano ainda. Então podemos dizer que o altruísmo é uma meta a ser alcançada. E Kardec nos consola e nos motiva em Obras Póstumas quando nos diz que nada se opera bruscamente na natureza. Não se pode o homem mudar instantaneamente o seu ponto de vista. E mais uma vez, Joana de Ângeles, em atitudes renovadas, nos traz o auxílio, dizendo que gestos de altruísmo podem ser cultivados e desenvolvidos, partindo-se de pequenas experiências da tolerância, da benevolência, da bondade, da renúncia a algumas necessidades para beneficiar outro. E nos oferece sugestões, que, como ela nos diz, constituem experiências iluminativas que trabalham em favor do altruísmo. Visitar a enfermos e pessoas solidárias. Alterar o ritmo das nossas atividades, reservando algum tempo a fim de ajudar alguém que se encontra em necessidade. Confortar alguém que se encontra em desespero pela morte de um ente querido. De estender a mão amiga a alguém que passa por alguma dificuldade, alguém que se sente fracassado. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Pascal nos orienta: começai por vós a dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar aos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. Na parábola, Jesus se refere a um homem, sem nenhuma descrição, nos mostrando que ele pode ser qualquer pessoa, nossos familiares, um amigo, nossos vizinhos, os colegas de trabalho e até mesmo um estranho na rua. E então, nas pequenas coisas do dia a dia, nós podemos exercitar com gestos de altruísmo. Seguem então algumas singelas sugestões. Em casa, não se apressar ou atropelar tudo e todos para dar tempo de ver aquele programa de televisão. Não deixar as crianças com fome, esperando que termine o nosso programa ou que terminemos aquela conversa longa no telefone. Se o seu filho lhe pedir para brincarem juntos,
Deixe de lado o jornal e a revista, deixe para ler depois e vá diverti-lo com toda a atenção e boa vontade. Ao brincar com seu filho, escolha atividades que digam respeito à sua idade e à sua vontade. Não insistir para que ele faça o que você quer. Não fique do lado dele somente enquanto ele brinca. Brinque com ele, role no chão, viva o mundo dele. Sentado à mesa de refeição, procure servir aos demais em primeiro lugar, com paciência e zelo. Quando for tomar banho, faça adequadamente, mas com rapidez, tem gente na fila. Ao terminar seu banho, deixe o banheiro em condições de uso para o outro. Ao invés de ficar pedindo pelas coisas em casa, antecipe-se e providencie o que você quer por conta própria. Ajude na arrumação da casa, cuidando para não bagunçá-la. Ao se levantar pela manhã, faça sem pressa. Auxilie no cuidado com os menores, arrume sua cama, providencie o café da manhã, seja cortês e simpático com todos. Ao sair de casa, seja cortês no trânsito, no transporte coletivo, no elevador, com as pessoas que nos atendem, com os colegas de trabalho. Enfim, procurando agir sempre, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Muitas vezes, nós estamos passando por momentos difíceis, por aflições, por dificuldades, estamos assoberbados de trabalho, mas sempre temos como fazer o bem. Aquela noite era uma noite como outra qualquer para um moço que voltava para casa pelo mesmo roteiro de sempre há 3 anos. Ele seguia tateando sua bengala para identificar os acidentes do caminho, que eram os seus pontos de referência, como todos os deficientes visuais. Mas naquela noite, uma mudança significativa havia acontecido no seu caminho. Um pequeno arbusto, que lhe servia de referência e estava ali pela manhã, fora arrancado. Ele não conseguia mais voltar para casa. A rua estava deserta. Andou por um tempo e percebeu que havia se afastado bastante de sua rota. Estava em uma ponte que fazia divisa com a cidade vizinha. Era preciso encontrar o caminho de volta. Mas como fazer sem a visão? Começou a tatear sua bengala, quando uma voz trêmula de mulher lhe indagou: "O senhor está encontrando alguma dificuldade?" "Acho que me perdi", respondeu o rapaz. "Foi o que pensei", ela disse. "Quer que eu acompanhe a algum lugar?" O rapaz lhe entregou o endereço e ela, oferecendo-lhe o braço, o conduziu até a sua casa. "Não sei como lhe agradecer", disse o rapaz quando chegaram. "Eu é que lhe devo um sincero agradecimento." "Não compreendo", disse o rapaz. E a jovem senhora então explicou: "Há 1 semana, meu marido me abandonou. Eu estava naquela ponte para me suicidar, pois geralmente aquela hora está deserta. Encontrei o senhor tateando sem rumo e mudei de ideia." A mulher disse boa noite, agradeceu mais uma vez e desapareceu rua abaixo. Essa história chama-se Um Braço Amigo e está no site Momento Espírita. Quando estendemos um braço amigo a alguém, nós o salvamos de diferentes formas, mas também somos salvos. E atendamos ao convite de Joana de Ângeles. Inicia tuas tentativas altruísticas, treinando o amor e preparando-te para as expressivas contribuições em favor do mundo no qual te encontras. Muito obrigada. Se alguém deseja aprofundar um pouquinho mais o estudo, a gente sugere as obras da codificação, mais o Evangelho, nos capítulos 11 e 15,
E as obras Entrega-te a Deus, da Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo, e também Atitudes Renovadas, também da Joana. Muito obrigada, tenhamos uma boa noite.